Olá, conselheiros! Voltamos com mais um vídeo da Fundação Getúlio Vargas, a banca FGV. Hoje falaremos sobre português. Então, a melhor maneira a gente aprender uma matéria é através das questões, porque aí você vê como que a banca cobra, como que ela não cobra, como que ela... qual regrinha que ela gosta de usar mais nas suas provas. Você vê, essa é sempre as mesmas, não é? Então, através das questões, a gente aprende muito mais do que ler apenas a teoria. Então, vamos na questão número 1, porque esse canal aqui não gosta de falação, não. É um canal conhecido que a gente vai direto no ponto, direto na ferida. Questão número 1. Duas palavras do texto que obedecem a mesma regra de acentuação gráfica são. Tá vendo? É uma clássica questão da FGV. Sempre vai te dar isso. Vai te dar, tá vendo? Uma palavrinha vai estar errada, a outra vai estar certa. Aqui é uma que as duas estejam certas. E outra, ela quer, além disso, quer saber que ela tem que estar na mesma regra de acentuação. Qual que é a regra de acentuação aqui? O macete que eu vou te dar. Para estar na mesma regra de acentuação, ó, mesma regra, o acento tem que estar na mesma sílaba. Se tiver na última sílaba, as duas têm que estar na última sílaba, não vai estar na mesma regra. Se daqui tiver na segunda sílaba de trás para frente, a outra também tem que estar na segunda sílaba de trás para frente. Tem que ter a mesma regra. Se uma terminou em ditongo, a outra termina em ditongo, porque existe a regra do ditongo. Então, para as duas ser a mesma regra, ambas têm que ser ditongo. Se uma tiver hiato, a outra também tem que ter hiato. São macetinhos, porque você não ficar decorando regra por regra, tá? Então, com esses macetinhos, você consegue acertar as questões. Vamos olhar uma por uma, só olhando e sem saber a regra de acentuação? Veja só essa letra A. Indébita. O acento está na terceira sílaba de trás para frente. E o também está na última. Está na mesma regra de acentuação? Como vai ser a mesma regra se uma é paroxítona e a outra é uma proparoxítona? Tá vendo? Não tem como, está na mesma regra. Então, a letra A está errada. Letra B, história. Ó, história terminou de tongo. E o acento está o quê? Olha lá, veja, o acento não está no mesmo lugar. Veículo não tem de tongo. Então, não pode ser a mesma regra de acentuação. Incabível aqui. Letra C, crônicas. Atribuídos, idos, olha um hiato aí. Tem hiato em crônicas? Não, então não é na mesma regra. E mesmo isso não fosse hiato, estaria aqui na segunda sílaba de trás para frente em atribuídos e na terceira sílaba de trás para frente em crônicas. Ou seja, uma paroxítona e outra é proparoxítona. Não pode estar na mesma regra de acentuação. Deu para entender como a gente acerta a questão de concurso? Que não adianta eu ensinar apenas português para vocês. Eu tenho que ensinar aqui como acertar a questão. Esse aqui é o meu papel aqui no canal. Eu quero que você passe na prova. Eu não quero fazer um vídeo só para fazer um vídeo, para ganhar like, essas coisas. Não. Eu gosto de like, mas, porém, eu gosto muito mais quando você chega aqui e fala assim: ô Jardel, eu acertei a questão porque você me deu uma dica. Eu gosto muito mais quando você vem cá e dá um comentário que você acertou alguma questão que eu pude ajudar, tá? Quanto mais gente eu ajudar, mais eu fico feliz, tá? Então, a letra D, vamos lá. Coíba, ijá, olha lá, o já. Uma oxítona, a outra não é oxítona. Uma tem hiato, a outra não tem. Não é a mesma regra. Lá pediu lá em cima, a mesma regra de acentuação. Tá aí, ó. Tá escrito aí no título do texto, da pergunta, né? E calúnia, terminou em hiato? Terminou. Plágio, ó, terminou em hiato? De hiato não, desculpa, em ditongo? Terminou, ambas terminou em ditongo. E depois do ditongo, teve um acento na sílaba depois dele. O calúnia, depois do nia, teve um acento. Então, ambas estão no acento no mesmo local, ambas têm ditongo e ambas, então, estão na mesma regra de acentuação. Eu preciso saber as regras? Não. Só usar um pouquinho da consciência, a saber um pouquinho do raciocínio lógico, a gente acerta as questões, tá? Questão letra E. Vamos para a próxima? Só isso aqui, você vai matar muitas questões, só com esse macetinho. Porém, existem algumas questões que você tem que saber a regra, tá? Só poucas questões saem desse jeito aqui. A maioria cai do outro, igual a primeira questão que eu te passei. Mas algumas você tem que saber. Veja só essa aqui, ó. Assinale a opção que apresenta as duas palavras que são acentuadas corretamente. Tá vendo? Agora que é as duas acentuadas corretamente. Mas não importa se esteja na mesma regra ou não. Tá? A, família, tá certinho. Economia. Qual que é o erro de economia? O erro de economia é que é uma paroxítona terminada em A. O que é paroxítona? Quando o acento é na segunda sílaba. Se tiver o acento na primeira sílaba de trás para frente, é uma oxítona. Na segunda, que está igual a economia, é uma paroxítona. E se tiver em qualquer uma outra depois da segunda, com a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, seria uma proparoxítona, tá? Toda vez que você viu, então, um acento na segunda sílaba de trás para frente, terminou com vogal A, não tem acento, tá? É o caso de economia e é o caso também de cooperativa na letra D. Tá vendo?
Ah, lá, acento a segunda letra para frente e cooperativo também terminou em A. Também que usou a mesma regra para eliminar duas questões. Então você não tem que saber toda a certa situação, não. Olha quando você vai lá, vai no site desses de questões, que concurso, aprova questões, você tem uma estratégia questões, que concurso também tem de questões dele, tem vários aí na internet. Seleciona questões de acentuação da banca FGV e pode olhar. Vai usar as mesmas regras sempre, tá? A letra B, tá lá o erro dela, o voo. Depois do acordo ortográfico de 2015, palavras com duas vogais iguais já não tem mais acento. Vou, vem aí na letra C. Tá vendo? A mesma regra na B e a C. Então, se tiver duas vogais iguais, não pode ter acento mais, tá? 2U, 2A, 2E, não importa, não tem acento nessas palavras. Então, só sobrou pra gente marcar aqui a letra E, saída. Saída tá certo, é um hiato. E termômetro também está certinho a acentuação dele, tá? Tá vendo essas regrinhas? Vamos acertar mais questões. O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. O texto 7 é um trecho de redação escolar que não obedece às modificações propostas pelo novo acordo ortográfico, além de cometer outros erros ortográficos já condenados no acordo anterior. As palavras que mostram desobediência ao novo acordo ortográfico são: baseado na questão anterior. O que a gente pode olhar de cara aqui, um alternativo que tem erro ortográfico? Ó, a letra C. Por quê? Voo. Já viu voo lá, não tem acento, não é verdade? Rede. Quando tá falando de rede de computador, não tem acento. Rede com acento é aquela rede que a gente amarra na parede, a gente deita para dormir, para balançar, para descansar. Aquela rede feita de pano, essa tem acento. A rede sem acento é a rede de internet. Rede que liga um computador no outro. Esse tipo de rede já não tem acento, por isso que é o erro aqui na letra C. E microcomputadores. Essas palavrinhas já não tem mais esse tracinho mais, não tem mais o prefixo, tá? Por quê? Só vai ter prefixo se a segunda palavrinha começar com H ou um O da vida, porque já com micro terminou em O, aí para não ter O com O, aí coloca lá. Então, terminou com vogal, começou com outra vogal, se for a mesma vogal, você põe o prefixo. Ou então começou com H. Tirando disso, não tem prefixo mais. Então, microcomputadores é juntinho. Por isso, nosso gabarito aqui é a letra C. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime, para isolar a área e preservar as provas. Nesse segmento do texto 2, as formas verbais isolar e preservar poderia também aparecer no plural, isolarem e preservarem. A frase abaixo em que há dupla possibilidade de concordância do termo destacado é. O que essa questão quis dizer? Quis dizer que você pode colocar isolar, tanto no singular quanto no plural. Como que a gente vai saber isso na hora da prova? Você vai pegar o verbo e perguntar para ele quem ou que, tá? Quem está isolando? Os policiais. A resposta que a gente achou é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Então, os policiais no plural, então isolarem. Mas também você pode perguntar para o verbo, o quê? O que foi isolado? O local do crime. Então, se você concordou com o local do crime, aí seria isolar no singular. Mesma coisa aqui com preservar. Os policiais preservarem ou o local do crime foi preservado. Tá vendo? Singular ou plural. Então tem frase que você vai encontrar dois, como se fossem dois sujeitos. E tem frases que não. É isso que a questão está querendo saber. Tem alguma outra frase aqui embaixo que você pode encontrar dois sujeitos? Na letra A tem o quem. O quem, gente, toda vez que vem quem, é singular. Tem determinado aí quem, você não sabe. Não tem nem como perguntar, porque se eu perguntar para o verbo quem inventou, já tem o quem. A resposta, quem inventou quem? Fica esquisito. Então, quando tiver quem com a letra A, com a letra B, ó, quem é? Vou perguntar para o verbo quem é, se já tem um quem na pergunta. Nesses casos, já está no singular. Então, letra A e letra B não são. Letra C. Uma descoberta consiste em ver o que todo mundo já viu
Consiste em quê? O que consiste em ver? Uma descoberta. Uma, então singular. Não tem como achar dois sujeitos aqui. O que consiste? Uma descoberta. Tudo vai para uma descoberta. Então, aqui tem que ficar no singular mesmo. Letra D. A família é. O que é? A família. Quem é? A família. Esse é tem que ficar apenas no singular. Tá vendo? Tudo fazendo a mesma coisa? Pergunta pro verbo. Quem, o que? Vou achar o sujeito. Mas essa frase na letra D tem mais um verbo, olha. Um conjunto de pessoas que se defendem. Quem está defendendo? As pessoas. Pessoas se defendem. Pessoas no plural, defendem no plural. Porém, todavia, contudo, entretanto, a família pode se defender também. Quem defende? A família se defende. Ou as pessoas se defendem. Tá vendo que você pode ter dois jeitos? Defende, o que mais tem aqui? Em bloco. E se atacam em particular. Quem está atacando? A família ataca. As pessoas atacam. Tá vendo o que eu perguntei? Quem ataca? A família. Quem ataca? As pessoas. Eu tenho duas respostas. Então, o que pode ficar singular ou plural é o que a questão pediu lá em cima. Tá vendo? Banca FGV, as questões de português dela é um pouquinho complicado. Mas depois que você aprende como acertar a questão, não tem erro. Na hora da próxima eu vou gabaritar a prova. E para não vai ser só concordância verbal aqui hoje não, tá gente? Tem crase, interpretação de texto e outras coisas. Mas para a gente fixar essa matéria, fixar o que eu fiz aqui na questão número 1, vamos falar mais uma questão de concordância. A frase abaixo em que a concordância do verbo sublinhado apresenta incorreção é. Vou perguntar de novo o verbo, o que, o quem, tá? Então o verbo já começou com número. Se tem número, se o número for acima de 1, plural. De 0 a 1, singular. O que é que eu falo de 0 a 1? 0,3, 0,5, 0,8, 1, singular. 1,2, 1,5, 2, 3, 4, 5, plural, tá? Ó, letra A, 50% do grupo receberam. Quem recebeu? 50% do grupo. 50% é mais do que 1? Se é mais do que 1 é plural mesmo, certinho. Veja que está pedindo aqui a incorreta, e não que é a certa. A letra A está certo, tá? Por que geralmente, outra dica, FGV, se pediu incorreta, não vai colocar na letra A, porque muitas pessoas vão ver se a letra A está certa, vai marcar ela pular para a próxima questão sem ler as alternativas. Não vai ler incorreta. Muita gente cai nessa pegadinha. Então, se falou incorreta, provavelmente não vai ser a letra A. Porque ela sabe se colocar ali, muita gente não vai marcar. Muita gente vai ver que está certo e vai querer marcar certo, sem ver que ele está querendo errada. Tá? Muito cuidado com essa letra A. B. 1/3 dos capixabas foi vacinado. Quem foi vacinado? 1/3. Ó, terço remete a 3, então é plural? Não, ó. 1/3 é a mesma coisa que 1 dividido por 3. Quando você divide 1 por 3, você está fracionando o número 1, então vai ficar um número menor do que 1. O que eu falei números menores do que 1? Singular. 1/3 foi. Então, singular com singular. Tá vendo? Aqui a gente está fazendo concordância com numeral. C. A maior parte dos turistas também foi. A maior parte. Expressão partitiva. Singular. Tá? Você poderia também concordar com turistas, mas não quer dizer que o singular está errado, não. Tá? Tá certinho aqui. Tá querendo uma que seja incorreta. Comparei com a. Tá vendo? A, o artigo singular. Então foi um singular. Quem foi? A maior. Certo, né? Então vamos lá. D. Chegaram 1 milhão. O que eu falei do numeral? 1, ó, abaixo de 1, singular. Chegou 1 milhão. Mas milhão é maior que 1, Jardel? Não. Pode ser milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, seja o que for. É 1 ou abaixo de 1, você vai colocar no singular. Tá? Não importa o nome que está depois. Você vai olhar o numeral. Então, por isso, nosso gabarito aqui é a letra D. Chegou 1 milhão do total adquirido. Outra coisa, se você não soubesse a concordância do numeral, então você não sabe. Você achou que chegar 1 milhão estaria certo. Mas se chegar 1 milhão tivesse certo,
teria que ser adquiridos. Porque ou a frase está toda no plural, ou a frase está toda no singular. Tá vendo que não está batendo? Então essa letra D está cheio de erro. Deu para entender concordância verbal e nominal? Bom, agora eu preciso de sua ajuda. Por quê? Eu não sei sua dificuldade. Se você está com dúvida em alguma questão, com dúvida em alguma matéria, sentindo dificuldade em algo, tem que deixar um comentário aqui para mim embaixo. Por quê? No próximo vídeo eu posso olhar os comentários, olhar, isso é uma dificuldade nisso, daquilo outro. Eu pego esses comentários e faço um novo vídeo corrigindo isso. Por quê? Meu objetivo é fazer você ficar em primeiro colocado. O meu objetivo é fazer com o máximo de pessoas possíveis aqui do canal fiquem nos primeiros colocados. Essa é a minha missão. Totalmente gratuito aqui no canal. Por quê? Quanto mais pessoas passarem, mais depoimento eu vou ganhando, melhor vai ser para o meu canal. Mas para fazer vocês passarem, eu preciso da sua ajuda, do seu feedback, deixando aqui embaixo. E quem quiser conversar comigo também, no Instagram, procura lá com o seu nome no Instagram, Nômade no Instagram. Lá estarei todo dia lá, batendo papo com vocês. Chega lá, fala um bom dia comigo, fala a dúvida que você tiver. Tudo sobre o concurso, pode ir lá bater um papo comigo, lá no Instagram. Estarei lá para responder qualquer dúvida sua, tá? Vamos para a próxima questão. Investigação é o ato ou efeito de investigar, buscar, pesquisar. Para que esse período inicial do texto 1 mostre construção uniforme e adequada, sua estruturação deveria ser, vamos lá, questão que bem fácil, parece até um nível fundamental. Porém, não é lá, investigador de polícia. As 3 primeiras sessões foram de 2022, questões recentes, atuais e cargos grandes. Mesmo assim, essa aqui está bem fácil. Por quê? Investigação é o ato ou efeito de investigar, está no infinitivo. Infinitivos são aqueles verbos terminados em ar, ir. Tá vendo? Então deveria ser o próximo verbo buscar, pesquisar. Se um está no infinitivo, os outros também deveriam estar. Então nossa gabarita aqui já é a letra A. Não tem o que falar. Investigação é o ato ou efeito de investigar, buscar, pesquisar. Certinho? Para a próxima. No texto a seguir, há 2 casos de acento grave indicativo da crase. Pedimos desculpas às esposas americanas. ABC. Apresenta o futebol das segundas-feiras à noite. Assinale a opção que indica a frase em que o acento está empregado corretamente. Crase. Crase, na escola a gente aprendeu lá que é uma preposição a mais o artigo a. Mas eu nunca consegui aprender assim. Por quê? Eu nunca consegui enxergar os 2 a. Eles falam assim, quando você vê esses 2 a, tem crase. Não. O que eu faço então? Qual é o macete que eu te indico aqui? Procura uma palavra feminina. Feminina. Se não for feminina, não tem crase. Uma palavra não. Algo feminino. Então não vai ter crase com numeral, que nem a letra A, A700. Não tem crase se tiver pronomes. No caso reto, com pronomes oblíquos, pronomes indefinidos. O único pronome que pode ser o nome possessivo feminino no singular. Qual o seu, o sua e o tu. Tá? Porque é uma palavra feminina. Só esses casos, tá? Então, letra A já cancelei. Letra B. A carta aberta a doce senhora. Se fosse aquele doce de comer, seria masculino, né? O doce. Ninguém fala assim, vou comer uma doce. Você vai comer um doce. Ninguém fala, vou fazer uma doce de goiaba. Não. Vou comprar uma doce. Não, é um doce. O doce é masculino. Se fosse doce de comer, sim. Mas o doce aqui que tá falando é doce assim, no caso, uma senhora gentil, uma senhora simpática, uma senhora delicada, uma senhora bem doce. Esse caso. Para saber se tem crase ou não, já que eu tenho um A e uma coisa feminina, basta trocar essa coisa feminina por masculina. Se ficar ao, tem crase. Se ficar ó, não tem crase. Tá? Eu costumo colocar boi no lugar. Quer ver? Ó? Uma carta aberta ao boi. Ao doce boi. Você pode colocar senhor também. Uma carta aberta ao doce senhor. Ao senhor. Ao presidente. Uma carta aberta ao alguém. Então a crase aqui tem. Certinho? Tem outra crase nessa frase? Tem lá. Senhora que se perdeu tentando chegar à avenida. Local. Você pergunta a volta. Ó, se for volta da
voltei da avenida. Crase. Se eu voltei de, qual é o caso da letra E? Voltei de Paris, não tem crase. Veja que a letra D também tem. América, voltei da América, aí teria crase. Certinho? Então, como as duas crases aqui servem, que você vai enviar uma carta aberta ao presidente, ou você vai voltar da avenida, letra D é o nosso gabarito, tá? Muito cuidado com essa letra D. Por quê? Colocaram a palavrinha que dá para usar o da, igual a América. Porém, já tem uma preposição em para. Não vai existir uma preposição junto da outra. Então, esse a aí não pode ser uma preposição. Porque já existe o para. Quais são as preposições? A, antes, após, até, com, contra, de, para, perante, por, desde. Ou seja, existem infinitas palavras que você tem que decorar para ser preposição. Para é uma delas. A também é outra delas. Então não vai ter crase aí porque já tem uma preposição. Se não tivesse o para, aí ia ter preposição. E letra E já falei, não tem porque você voltou de Paris. Deu para entender? Viu como é que crase não é difícil? Vamos fazer mais uma questãozinha de crase para a gente fixar isso bem na memória? Vamos lá. 5. A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Nessa frase, há dois casos de emprego correto do acento grave indicativo da crase. Assinale a opção que indica a frase em que esse acento está empregado incorretamente. Que é a crase agora incorreta. Já falei, quando é crase incorreta, então vai direto no acentinho. Procura, eu falei, tem que ter uma palavra feminina, né? Então você vai procurar qual dessas aí tem uma palavra masculina depois do A, ou tem um pronome, no caso reto, um pronome definido, ou um numeral. Você já sabe que não vai ter crase. A gente tem que ficar trocando por palavras masculinas, tá? Vamos lá. Letra A, vezes é feminina. Letra A, com a conclusão feminina. Letra A, doença é feminina. Letra D, alguns é pronome indefinido. Não é algo feminino. Gabarito. Viu como é que a gente acelerou o processo de acertar a questão? Viu como você acertou a questão muito mais rápido? Senão você teria que ficar trocando doença para falar masculina, doença por doente, relação ao doente. Ou seja, você ia gastar muito tempo na nossa prova. Então vai direto nos casos que você tem certeza que não tem crase, tá? Então nosso gabarito aqui é a letra D. Vamos então passar para a nossa próxima questão. Observe o texto descritivo a seguir. A capa do dicionário era azul, com título centralizado em letras douradas, acima e abaixo desse título e do nome do autor. Havia uma espécie de bordado de estilo árabe, com hexágonos também dourados, cercados de estrelas. Sobre a estruturação dessa descrição, a afirmação correta é... Aqui já é uma interpretação de texto, né? Vamos lá. Aqui está falando que a letra A, parte do todo para partes, movimentação de cima para baixo. Então você tem que saber de onde que está partindo. Primeiro começou da capa. Vamos pegar é um livro, pegou a capa de um livro. Não estou sem nenhum livro aqui perto de mim. Deixa eu ver se tem um aqui. Não, aqui perto de mim está sem nenhum livro. Partiu da capa, que é o todo, depois foi para o título, depois do título foi para as letrinhas, depois da letrinha ele foi para o bordado, ou seja, não está começando de cima para baixo, senão seria o título, bordado, não sei o que. Ele está começando do todo, que a capa toda é tudo. Porque dentro da capa está o título, está esse bordado, está as letras douradas, está tudo isso dentro da capa. Então ele começou do todo e foi para as partes. Então nosso gabarito aqui é a letra A. Tá vendo o que a banca queria? Geralmente as questões de interpretação de texto da banca FGV é o quê? Um texto pequenininho, uma pergunta sobre ele. Não é aqueles textos enormes que faz 10 perguntas sobre um texto só. Não, é costuma te dar vários textos menores para você fazer pergunta. Eu não sei qual que é pior. Você lê um texto grandão e responder aqui um monte de pergunta, ou você tem que ler vários textos sobre assunto diferente.
A banca FGV é dessa maneira que ela faz sua prova, tá? Então aqui, ó, te deu a capa, dentro da capa você sabe que ela tem título, sabe que tem a letra dourada, sabe que ela tem o que? Bordado, sabe que tem hexágono, ou seja, está tudo dentro da capa, sendo tudo para as partes menores, tá? Por isso nosso gabarito aqui é a letra A. Aquele que não sabe aproveitar a sorte, quando ela vem, não deve se queixar quando ela passa. Essa frase de Cervantes significa que... Ó, aqui falou que aquele que não sabe aproveitar a sorte, ou seja, a sorte está vindo para todo mundo, e quando ela vem, tem gente que aproveita e tem gente que não aproveita. É isso que está falando aqui no texto. Nem todos têm a mesma sorte. Falou sobre sorte iguais ali em cima. Você tem que olhar isso. Tem lá em cima que está falando aqui? Não. A B, algumas pessoas vivem queixando. Fala de alguma queixa lá em cima no texto? Não, então não pode ser a B. C, a felicidade bate a porta de todos. Falou sobre felicidade? Não, está falando sobre sorte. Tá vendo o que eu estou fazendo? Cada alternativa está falando uma coisa que não tem no texto. Ah, mas felicidade, sorte, não importa, tem que estar lá em cima, tá? Letra D, a sorte passa para os que não a merecem. Aqui não falou nada se você merece ou não merece. Letra E, a sorte sempre passa para os que perdem oportunidade. O que falou no texto? A sorte passa para todo mundo, só que tem gente que aproveita e não aproveita. Ó, aqueles que não sabem aproveitar a sorte quando ela vem, ou seja, ela vai vir. Querendo ou não, a sorte vai vir. Não deve se queixar quando ela passar, ou seja, a sorte vai vir para todo mundo, alguns vão aproveitar, alguns não vão aproveitar, só que não pode se queixar depois de não ter aproveitado. Porque a letra E falou, a sorte sempre passa para os que perdem oportunidades e para aqueles que também não perdem. Tá? Por isso o nosso gabarito aqui, letra E, as questões da FGV é bem complexa quando fala em interpretação de texto. Porém, são tudo texto pequenininho como esse. Pequenininho que no texto passado. Os maços de cigarros trazem o seguinte texto. As autoridades sanitárias advertem que o tabaco prejudica seriamente a saúde. Fumar provoca câncer, bronquite crônica e outras enfermidades pulmonares. Esse texto, para conseguir que algumas pessoas deixem de fumar, apela para... Porque a função do texto que está falando aqui, fazer as pessoas deixarem de fumar, tá? As pessoas têm que parar agora de fumar. O que esse texto aqui fez? Veja só, olha lá. Ó. E te deu o quê? Falou que a autoridade adverte que o tabaco prejudica alguma coisa. Prejudica. Esse tabaco aqui provoca câncer, provoca alguma doença, provoca bronquite, que é uma doença também crônica, provoca enfermidades pulmonares. O que está fazendo esse texto, então? Provocando medo. Também interessante esse texto. Geralmente as provas de nível médio fundamental, os textos são bem pequenininhos. Não é que nem que as bancas colocam aquele texto enorme de meia folha, não. Geralmente são várias sessões com texto pequenininho. Então aqui fala que o cigarro está provocando medo nas pessoas. Vamos procurar alguma questão que fala sobre isso? Letra A. Apela para a autoridade pública? Não, o texto não está apelando para nenhuma autoridade pública. Qual autoridade pública que falou? Falou que apenas as autoridades estão advertindo. A autoridade que está advertindo. Não é nada apelando para essa autoridade. Tá? É o contrário. Está saindo da autoridade a advertência. Quando você apela para a autoridade, você vai lá, você chama a autoridade, tá? Então a letra A está errada. B, a alta despesas. Fala alguma coisa de despesa no texto? Não. Você vai marcar apenas o que o texto falou. Não falou nada de despesa. Letra B também está errada. C, o aspecto estético do mau gosto. Tá. Você pode achar que o cigarro é um mau gosto de uma pessoa fumando em pleno século XXI. Porém, o texto falou de mau gosto? Não, você não pode usar o seu pensamento, o seu sentimento pessoal para responder essa questão. Tem que olhar diretamente pelo texto. Mesmo se o texto fala algo que vai contra o que você, seus princípios, contra a sua moral, contra o que você realmente acha, tá? Você vai apenas o texto falou. Então essa aqui também está errada. Letra D. Atemorização em relação à doença. Sim, está colocando medo, está colocando temor nas pessoas. Falou, se você fumar, você vai pegar uma doença, você vai passar mal,
você vai ter uma bronquite, vai ter um câncer. Você está aterrorizando as pessoas. Então, gabarito letra D. E a letra E, o incômodo social provocado pela fumaça. Falou alguma coisa de fumaça? Não. Falou incômodo social? Não. Tá vendo? Se não falou nada no texto, você não marca. Mesmo que você ache que fumaça dá incômodo social nas pessoas, incômodo provocado pela fumaça, mas se você achar que isso aconteça, não marca. Tem que estar no texto. Tá vendo? Aqui já dá para você dar uma olhada como que você acha fazer. Quem vai fazer a prova do IBGE agora? A prova do IBGE vai ser mais ou menos os textos desse jeito. Não vai ser que nem a Sebrasp que dá aquele texto maior que você tinha, que antigamente. Por que eu estou falando de Sebrasp? Que em 2021 seria Sebrasp que ia aplicar a prova do IBGE. Quem vai fazer agora em 2022 vai ser a banca FGV com texto menorzinho, tá vendo? Moça, vamos ver aqui a segunda questão. Compare só esse texto com essa da segunda questão, ó. Amizade é semelhante a um bom café. Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do sabor original. Essa frase de base corporativa nos diz que... O que essa frase está falando? Ó, vamos ler o texto agora passo a passo. Ó, amizade é semelhante a um bom café. Então ele está comparando amizade com café. O que ele comparou? Que uma vez que o café esfriou... Ele não uma vez que você esfriou o café, se você esquentar ele de novo, ele vai perder bastante do sabor original. Mas ele não deixou de esquentar. Você pode esfriar o café, mas se você esquentar ele de novo, vai perder apenas o sabor original. Mas o sabor não vai ser tão bom quanto era antes. Mas você consegue esquentar o café, tá? Por que eu estou falando isso? Veja só nessa questão. Na letra A falou, amizade não permanece após a morte. O café morreu aí? Você não conseguiu esquentar ele mais? Não, você consegue esquentar ele mais. Então, a amizade é que nem o café. Se alguma coisa, você brigou com algum amigo, algum amigo seu te traiu, você esfriou a amizade. Porém, você consegue reatar essa amizade. Reatando essa amizade, ela nunca vai ser como era antes, ou seja, nunca vai ter o sabor original daquela amizade que você tinha antes. Isso queria falar com o texto. Então, nunca vai morrer essa amizade, tá? Então, a letra A está errada. A letra C fala a mesma coisa da A. Por quê? Falou, a amizade não sobrevive. Lógico que ela sobrevive. Você vai continuar tendo amizade, mas nunca vai ser como era antes. Por isso, a letra C também está errada, tá? Então, vamos para a B, então. A B falou, a amizade nunca será a mesma após uma separação. Sim, você separou, alguém te traiu, alguma coisa, você fez, separar, você tentou voltar com a amizade, mas ela nunca vai ser como era antes. Você não vai confiar mais naquela pessoa. É isso, está falando no texto, não se aparece letra B, tá? E letra D, o que está errado na D? A amizade será sempre uma relação prazerosa entre... Não, vai ser sempre? Não, se a pessoa te traiu, se teve uma separação, na hora que você voltar, não vai ter aquele prazer como era antes, não vai ter aquele sabor original do café, tá? Você pode até voltar, mas sempre igualzinho prazerosa, não. A amizade mostra valores diferentes segundo a época. Não, tem nada a ver com nada, né? Não tem nada a ver com texto. Então, nosso gabarito letra B. Tá gostando desse tipo de vídeo? Vai dando um like, tem muita questão aqui hoje ainda, tá? Vai dando um like, vai se inscrevendo e vamos para a próxima questão. A notícia de jornal dizia: o metrô vai disponibilizar, a partir da próxima semana, vagões exclusivos para mulheres. Isso significa que, se o metrô vai ter vagão apenas para mulheres, exclusivo para mulheres, ou seja, não vai ter homem nele. Apenas mulheres, exclusivo mulheres, apenas mulher que entra nele. Combinado? Vamos lá. Letra A, os homens não vão poder mais viajar de metrô? Não foi isso que a questão falou não, gente. Não foi isso não. O que o texto falou? Falou que vai ter um vagão só para mulher. Mas não falou que não vai ter outros vagões no metrô. Esses outros podem entrar homem. Tá? Então, letra A, fora de questão. B, nesses novos vagões, homens só entram acompanhados de mulheres. Opa, nem acompanhado. Se é exclusivo para mulheres, homem não entra. Apenas as mulheres. Tá? Pode estar acompanhado, que não for, não vai entrar. C, só mulheres poderão viajar nesses novos vagões, tá vendo? Nesses novos vagões. Porque se fala, só mulheres poderão viajar, estaria errado. Por quê? Vai ter outros vagões que pode entrar homem.
Mas nesses novos que são exclusivos para mulheres, só mulheres poderão viajar. Nossa gabarito letra C. Vamos olhar as próximas. Eu gosto aqui de olhar todas elas. Por quê? A gente vê, é bom a gente sempre olhar as erradas para chegar na hora da prova já estar treinado a achar que são erradas, tá? D. Mulheres poderão viajar nesses novos vagões se estiverem sozinhas? Não. Por exemplo, se for uma mulher com amiga, duas mulheres amigas, ela está sozinha. E ambas são mulheres. Então ambas podem entrar. O que não pode acontecer é uma mulher acompanhada de um homem. Aí não. Ele fica de fora e ela vai sozinha, tá? Então a letra D está errada. Letra E. Nos outros vagões do trem só poderão viajar homens. Opa, não é porque tem um vagão exclusivinho para mulher que os outros não poderão entrar mulher. Os outros não falou nada deles. O texto não falou que vai ter um exclusivo para homem, não falou se os outros são misto. Então não tem como tirar essa base da letra E. Então nossa gabarito aqui continua sendo a letra C. Próxima. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas avaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. A afirmação correta sobre esse segmento de texto é... O que esse texto está falando? Ele trata de um texto puramente descritivo. Esse texto está descrevendo algo. Esse tipo de questão aqui, gente, a gente tem que ficar muito cuidado com elas, porque coloca palavrinhas difíceis que a gente não vê no dia a dia. Então a gente esquece elas e tenta olhar as outras que a gente conhece para ver se encaixa em uma delas. Por exemplo, olha, quando o texto fala aqui, ó, ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos. Quando você fica igual a dois olhos, você transformou em olho? Não, isso aqui ficou um sentido figurado. Esse sentido figurado, você dá um outro nome, você dá um nome de uma coisa para a pessoa que não é. Ou seja, eu estou igual a um olho. Eu não estou igual a um olho. Ou seja, apenas um sentido figurado. Onde tem sentido figurado aqui? Na letra E, estrutura em linguagem lógica e figurada. A única que tem sentido figurado. É puramente descritivo. Por exemplo, letra A, por exemplo. Isso aqui é uma narração. Aqui, ó. Quando minha prima e eu descemos... Está narrando uma história. Ou seja, então não pode ser apenas descritivo. Pode ser uma narração. Aqui tem traço de narração também. E a letra B falou, mostra segmento de texto dissertativo. Texto dissertativo é que nem uma redação que a gente faz prova de concurso público ou Enem. Dissertativo a gente não pode colocar na primeira pessoa. Nunca o texto vai estar na primeira pessoa. Quando eu falo, quando minha prima e eu, quando colocou eu aí, já não é dissertativo, tá? Aí colocou lá, paralelística, pensamento mágico. O que você não conhece? Você pula essas duas e olha as outras que sobrou. Porque sua prova é mais voltada para o nível fundamental e médio. Então ela vai ser uma coisa que você conhece. Se fosse uma prova de nível superior, aí sim. Mas você teria que conhecer que é paralelística, saber o que é pensamento mágico, saber palavras mais difíceis. Aqui que é coisa mais simples, tá? Foca no simples, tá? Então, como achei lá, por causa daquele olho lá, para ser iguais a dois olhos, eu vi que é figurado, a única que tem figurado a letra E, marquei a letra E. Combinado? Assim que a gente faz prova de concurso, vamos para a próxima questão? Ó, só lembrar, muita gente perguntando da minha apostila. Eu tenho uma apostila lá, que eu fiz lá em 2020, para o concurso 2020, ela serviu para 2021, toda focada na banca Sebrasp. Porém, o edital não mudou da banca FGV. Quem quiser minha apostila que eu fiz para a banca Sebrasp, tem lá muitas questões lá do conhecimento específico, das leis 8.112, do código de ética, tem o código de ética lá, eu coloquei ele lá, tem os resuminhos, tem o português, tem tudo. Porém, muitas questões são da Sebrasp, tá? Quem quiser a apostila, serve para esse concurso? Sim, porque todo o conteúdo digital está nela. Para recenseador só que eu tenho a apostila, tá? Tem mapas mentais, tem tudo bonitinho. Se você não quer, você quer uma coisa mais voltada para FGV, isso aí não tem ainda não. Se você quer uma apostila impressa, não gosto da digital, caminho só digital. Então vou te indicar uma outra editora aqui que eu confio que tem todo o material. Ela entrega na sua casa totalmente impresso. Ambos os links, tanto a minha em PDF, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou da impressa também está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? A impressa chegará na sua casa, a minha é que eu fiz lá em 2021,
tá? Vamos voltar para nossas questões aqui, que elas são de graças ainda. A questão está totalmente de graça, olha só. Acima de um assento de ônibus urbano, havia um cartaz que dizia: assento reservado para idosos, deficientes físicos, grávidas e senhoras com crianças de colo. Assinale a opção que indica o que todas as pessoas indicadas no cartaz têm em comum. O que todo mundo tem em comum? Quais são as pessoas que estão no texto? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Quem está no texto aqui, vamos olhar lá. Idoso, deficiente físico. O que é o idoso? Idoso que vem andando de bengala. Idoso. Deficiente físico. Vou imaginar um deficiente físico. Geralmente quando a gente vê uma placa de deficiente físico em algum lugar, geralmente eles põem um cadeirante. Mas não existe apenas cadeirante com deficiente físico, não. Mas geralmente é um cadeirante, a gente vê nessas plaquinhas, né? Grávida, tá andando lá bem devagar, porque tá aqui é barrigão. E senhoras e crianças no colo. Todos esses aqui, o que eu me lembro disso aqui? Tem preferência em fila, se o supermercado tem um caixa reservado para eles, no banco também. Isso tem que lembrar da prova, tá? Vou olhar aqui. Letra A, porque todos têm idade avançada. Não, a grávida pode ser uma grávida de 20 e poucos anos. Não pode? Então já matou a letra A, já não pode ser a letra A. B, o grande peso corporal. Grávida tem grande peso corporal? Tem. Mas, por exemplo, o idoso tem grande peso corporal? Quer dizer que todo idoso é gordão? Não. Então já matou ele também. Tá vendo? Tem que ser uma coisa que serve para todo mundo que está lá em cima. Se vir apenas para um ou para outro, não dá. Letra C, uma enfermidade grave. Idoso pode ter enfermidade ou não, apenas idoso. Pode ter doença nenhuma. Não quer dizer que ele é idoso e que ele é obrigado a ter uma doença grave. Ou deficiente físico tem uma enfermidade grave. Mas, porém, uma senhora com criança no colo, a senhora não tem. A senhora não tem nada, não precisa ter nada grave. Pode ter, pode não ter. Só porque está com o menino no colo vai ter uma coisa grave? Então a letra C já não serve. Dificuldade de locomoção. Essa aqui mais ou menos. Por quê? Um idoso pode ter dificuldade de locomoção? Sim, mas tem idoso aí, atleta. Pesquisem no Google. Idoso atleta que faz uma musculação, eles não têm dificuldade de locomoção. Existe também, por exemplo, a mulher com criança no colo. Vai ficar senhoras com criança no colo. Essa senhora aí, será que ela tem dificuldade de locomover? Será mesmo? Tem tantas mulheres que conseguem até correr com o menino no colo? Nem dúvida, pode ser. Vamos lá. Letra E. O transporte difícil de algo pesado. Idoso não tem alguma coisa pesada carregando? Você não sabe. Talvez foi no supermercado, tá cheio de sacola na mão, mas pode não ter ido em lugar nenhum, tá? Então a letra E já eliminou ela, que o idoso não tá com nada pesado. O deficiente físico também não precisa estar com nada carregando pesado. Então com isso nosso gabarito aqui seja a letra D. Próxima questão. Questão 2021 da FGV. Uma loja mostrava o seguinte cartaz em sua entrada: sorria, você está sendo filmado. Essa frase se dirige especialmente aos... Para quem que a gente põe com a frase? Já viu? Aquele rostinho, rindo, aquele emoji rindo, e coloca sorria, você está sendo filmado. Porque a gente põe isso, mesmo, tem gente que põe isso aí mesmo sem ter câmera. Porque só para a pessoa imaginar que tem uma câmera lá, não vai roubar. É para isso que a gente coloca. Então, para homens vaidosos? Não é para ele sorrir porque é uma pessoa vaidosa. Mas em vez de colocar essa plaquinha, você colocaria um espelho lá, não é? Indivíduos desonestos? Sim, a gente põe essa placa para essas pessoas, para pessoas não roubar a sua loja, tá? Então, nosso gabarito que a gente tá vendo, não é tão difícil assim as provas de interpretação de texto na banca FGV. Basta prestar atenção. Que é cliente mal educado? Você não vai colocar isso? Não. Fregueses jovens, compradores compulsivos, tem nada a ver. A gente põe aqui a plaquinha para afastar o ladrão, para ele ficar com medo de roubar. Mas não quer dizer que colocou a plaquinha que ele não vai roubar. Apenas para afastar, para ele ter, melhor roubar outra lá que não tem a plaquinha, tá? Gabarito letra B. Próxima questão. Uma grande placa no meio de uma rodovia dizia: desculpe o transtorno, estamos em obras de asfaltamento para poder atendê-lo melhor. Se tem obra,
Onde que é essa obra? Na rodovia. O que passa na rodovia? Carros. Basta lembrar disso. Quer ver? Ó? Letra A todos os motoristas que passam pelo local. Certo, tá? Essa é a mensagem para os motoristas. Por que não pode ser a B? Falou motorista e pedestre. Pedestre passa em rodovia? Não. Rodovia foi feita para passar carro. Olha a pegadinha aonde você está. Você está lá no meio da rodovia. Você não está lá no meio do centro da sua cidade, tem pedestre, tem carro. Na rodovia, tá? Ser exclusivamente para motorista de transporte público? Não. Todos os carros que passar lá. Exclusivamente motoristas particulares? Não. Exclusivamente a pedestre? Não é pedestre, é para carros. Interpretação de texto é uma coisa bem óbvia na banca FGV. Antes de fazer a questão número 9, se você puder ajudar nosso canal aqui com R$1, 50 centavos, meio centavo, 1 centavo, ajude, porque a gente sempre manter trazendo esse vídeo, cada vez mais vídeos aqui para vocês. Vamos tentar aumentar essa rotina. Por quê? Se eu pegar o vídeo e eu mesmo for editar, não dá tempo. Não dá tempo que eu acabo de todo dia, porque eu tenho que tirar um dia para estudar matéria, um dia para selecionar questões, um dia para editar o vídeo, outro dia para... Não dá, eu preciso de mais gente no canal. Então, para manter esse vídeo aqui constantemente que eu estou fazendo aqui, e até aumentar a quantidade de vídeos, eu preciso de alguém, por exemplo, para editar os vídeos, outra pessoa para postar para mim, essas coisas. Então, para ter essa ajudinha, os 50 centavos, R$1, sempre vai ajudar a manter o canal sempre ativo aqui e de graça para vocês, tá? Qualquer concurso que precisar, basta deixar na descrição aqui que eu farei mais vídeo para vocês. Vamos para a nossa próxima questão. Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo. Sofre esse pensamento, assinale a afirmativa correta. Aqui tem uma coisa errada, né? Sofre esse pensamento, é sobre esse pensamento, né? Tem um erro de digitação aqui. Vamos lá. Letra A. Forma diminutiva de escrivaninha mostra o valor depreciado. Não, escrivaninha é um móvel. O nome dele é escrivaninha. Você não fala escrivão para falar que ele tá bom, escrivaninha porque esse móvel tá ruim, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. B. A conjunção e equivale a uma advertência. Não, adversativa, quer dizer, advertência não adversativa. Adversativa é quando uma coisa contra. E não é e, você está somando duas coisas. Está falando lá que a felicidade é uma escrivaninha muito pequena. Ou seja, ela é uma escrivaninha pequena e uma grande cesta. É os dois ao mesmo tempo. Se fosse adversativo, seria um ou outro. Está errado assim também. C. Os adjetivos pequena e grande mostram uma incoerência. Não, incoerência se falasse a escrivaninha fosse grande e pequena. Não, mas não falou isso. Falou que é a escrivaninha muito pequena. A escrivaninha que é pequena. Quem que é grande? A cesta de lixo. São duas coisas diferentes. Não tem esse negócio que eu falou que mostra incoerência. Não. Por quê? Tem tantas coisas, a casa é grande e a bicicleta é pequena, ou seja, não tem coerência, são coisas diferentes. Então, tá? Se falasse que a casa é grande e pequena ao mesmo tempo, aí seria incoerente. D. A locução de lixo indica uma qualidade da cesta. Lixo é qualidade? Qualidade é coisas boas, tá, gente? Coisas boas. Falou coisa ruim. O lixo, se me comparasse com o lixo, eu não acharia bom, não. Então, letra D não é. E letra E. O adjetivo grande tem valor dimensional. Sim, porque grande. Dimensão, grande, tá vendo? Grande casa, uma casa enorme. A dimensão da casa é grande. Grande cesta, a dimensão da cesta aumentou. Então, nossa barrita letra E. Tá vendo? Pra você fazer questão da FGV é coisa simples e fácil. Vamos então com concordância verbal e nominal agora. Correção de questões da banca FGV. Questão número 1. A frase abaixo, em que a concordância do verbo sublinhado apresenta incorreção é... gente, como é que a gente faz concordância? A gente aqui fala concordância verbal, está falando de verbo, então você vai localizar o verbo nessa frase e perguntar para o verbo quem ou que. A resposta era o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular para estar certo. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. De cara já estou olhando que já tem um número na letra A. Então, se o número for maior do que 1, o sujeito vai estar no plural.
não é? Se o número for até 1, é no singular, tá? Então vamos olhar. Se o numeral for sujeito, né? Para achar o sujeito, eu tenho que perguntar o que ou quem? A resposta é o sujeito. Letra A. 50% do grupo receberam a vacina. Qual que é o verbo aqui? Foi para receber. É o nosso receberam aí. Quem que recebeu 50% do grupo? Se é 50% do grupo, é mais do que 1% do grupo, não é? Então esse sujeito é no plural. E o verbo receberam também está no plural. Então tá certinho, a concordância verbal aqui está ótima, tá? Assim que a gente vai localizando a concordância verbal das questões. Letra B, vamos ver se dá certo isso, ó. 1/3 dos capixabas já foi vacinado. Ó, o verbo aqui, ó. O foi é o nosso verbo. Quem foi vacinado? 1/3. 1/3 é menor do que 1. Por quê? 1/3 é 1 dividido por 3. Se é menor do que 1, o sujeito aí está no singular, tá? Então, se 1/3 dos capixabas foi vacinado. Tá certo? C. A maior parte dos turistas também foi vacinada. Por que foi? Ó? Quem foi a maior parte dos turistas? Tá vendo? A maior parte, a gente fala de expressão partitiva. É o mesmo caso que está acontecendo na letra E, mais da metade. Quando a gente fala assim, mais metade, quando a gente fala assim, uma porção de pessoas, uma certa quantidade de pessoas, está partindo, partitiva. Igual eu falo assim, a menor parte de algo. Expressões partitivas, você pode concordar tanto com ela, ficando singular, ou concordando com quem vem logo após dela. Igual o caso da letra C, ó, a maior parte dos turistas, né? Maior parte dos turistas. Você vai concordar com a maior parte, ficando singular, ou dos turistas, que está no plural. Então aí pode ser tanto foi ou foram, estaria certa. Então a letra C também está certa, tá? Lembra, expressões partitivas. Já que a gente está falando dela, então vamos pular para a letra E aqui, vamos ver. Mais a metade dos capixabas, ou seja, então venha para concordar. Singular com mais da metade, ou plural dos capixabas. Então vai ou vão, ambos estão certo. Então a letra E também está certa. Então vamos olhar a letra C. Chegaram 1 milhão. Opa, já começou com o verbo. Quem chegou? 1 milhão. Mas é um já é o singular? Sim, deveria estar no singular. Então, chegou 1 milhão do total adquirido essa semana. Ele está querendo o incorreto aqui. Incorreto é esse, tá vendo? O numeral é 1. Ah, mas é milhão. É 1, gente. Fosse, a partir de 1, fosse 1,5 milhões. Aí sim. Tá vendo até que milhão está no singular também? Senão seria milhões, 2 milhões, 3 milhões. Tá vendo? Então, chegou 1. Concordou com o numeral. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Tá vendo que as questões da Fundação Getúlio Vargas, eu acho o português dela bem mais complicado que o da Sebrasp, que era antes. Assista meu vídeo de concordância verbal e nominal que eu fiz para a Sebrasp, tá aqui na descrição, e compare para você ver as questões. Eu acho que a geral está mais fácil. Dá a sua opinião, escreva aqui embaixo. Qual português você está achando mais fácil? Compare os dois vídeos e fala para mim. É Fundação Getúlio Vargas ou da Sebrasp, tá? Bom, vamos mais uma questão só para a gente pegar firme nisso, né? Olha só. A maioria dos jovens de hoje se entregam ao esporte, mas muitos ainda permanecem refratários a ele e quase todos param cedo demais. Acumular conhecimentos e deixar enferrujar o mecanismo que devem utilizar. Parece-me rematada loucura. Assinale a opção que indica a modificação inadequada da forma verbal, ou seja, aqui uma modificação inadequada. Por exemplo, te deu na letra A aí, duas formas do verbo, se entregam e se entrega. Tá? Você pode trocar se entrega por se entrega? Onde está esse se entrega? Ó, a maioria dos jovens de hoje se entrega. Quem está entregando? A maioria ou então dos jovens. Tá vendo? Expressão partitiva? Então já notamos aqui que a banca FGV gosta de expressões partitivas. A questão anterior tinha.
Então, você pode concordar que entregam, se entregam, está concordando com dos jovens. Ou você pode estar concordando com a maioria, se entrega. Então, a letra A está certinha. Ambos estão certos, tá? Um ou outro está certo, tá? Letra B falou de acumular para acumular. E vamos localizar isso? Mas muitos ainda permanecem refratários a ele. E quase todos param cedo demais. Acumular conhecimento. Mas quem está acumulando conhecimentos? A maioria dos jovens. Tá vendo? O sujeito do acumular está lá no início da outra frase. Não está aqui. Por quê? Quem que acumula conhecimento não está acumulando, não. Alguém que está acumulando conhecimentos. E quem que é esse alguém? É a maioria dos jovens. Então, esse acumular ele pode estar tanto no singular, comparando com a maioria, expressão partitiva, ou dos jovens. Ele pode estar no singular ou no plural. Então, a letra B também está certa, não é verdade? Expressão partitiva está caindo bastante, tá? Vamos lá, letra C. Deixar e deixar. Vamos procurar isso aqui no texto, ó. Acumular conhecimentos e deixar enferrujar. Quem está deixando enferrujar? Os jovens. Quem está acumulando conhecimentos? A maioria dos jovens. Quem está deixando de deixar enferrujar? Quem está deixando enferrujar? A maioria dos jovens. Pode ficar no singular, pode ficar no plural. Por isso eu pergunto para o verbo, quem está fazendo isso? Ele me deu o sujeito. O sujeito de todo mundo até agora está sendo essa expressão partitiva. Então pode ficar no singular ou no plural. Está certinho também. Agora, enferrujar. Vamos lá. Acumular conhecimentos e deixar enferrujar o mecanismo. Tá, o jovem está enferrujando? Não. O que está enferrujando? O mecanismo. O que vai ser enferrujado? O mecanismo. O mecanismo está no singular. Ele é uma expressão partitiva? Não, ele não é uma expressão partitiva. Então, esse aqui tem obrigatoriamente que ficar no singular. Tá vendo? Todos os outros verbos que a gente encontrou, o sujeito era a maioria do jovem. Mas a maioria do jovem não enferruja. Quem enferruja é o mecanismo. Ele está no singular. Por isso, nosso gabarito é a letra D. É o único que não pode ser trocado. Não, isso. Vamos olhar se a letra E está certa? Vamos ler. Devem, né? Vamos procurar isso. Acumular conhecimentos e deixar enferrujar o mecanismo que devem utilizar. Quem que vai utilizar isso aqui? A maioria dos jovens. Singular plural. Por quê? O mecanismo não vai utilizar nada. O enferrujar não utiliza nada. O enferrujar não é uma pessoa. A pessoa, quem que deve utilizar? A maioria dos jovens que deve utilizar. Então, muito cuidado com isso. Tem que localizar. Para quem? Quem está referindo esse verbo? Esse verbo está se referindo a quem? Quem está fazendo isso? Lá que você vai encontrar a resposta. Pode ficar no singular ou pode ficar no plural, tá? Então, se deve, tanto faz singular ou plural. Por quê? Singular comparado com a maioria e plural dos jovens. Gostou? Vamos para mais uma questãozinha agora. Olha só. Em todas as frases abaixo, há inadequações gramaticais. A única frase inteiramente correta é que uma frase está totalmente correta. Quer dizer o quê? Se temos 5 alternativas, 4 está errada, tá? Eu gosto mais desse tipo de questão porque é muito mais fácil. Você encontrou o erro na alternativa, você já sabe. Você sabe que acertou a questão. Porque se está errado, a banca não vai discutir com você. Quando você encontra uma certa, você pode até achar que está certo e chega em casa e você vai encontrar o erro. Mas quando você já encontra o erro na hora da sua prova, não tem nada disso de encontrar em casa, porque você já encontrou o erro. Tá? Então é muito mais fácil, você tem mais segurança na sua prova. Se encontrou o erro, a banca não vai brigar com você, porque você já sabe que é a resposta. Tá? Vamos lá. A natureza e os livros pertencem. Quem está pertencendo? A natureza e os livros. Temos aqui um sujeito composto. Se o sujeito é composto, são 2 pessoas, o verbo tem que estar no plural. Não é cair na pecadinha, não perguntar para o verbo. Quem pertence? A natureza e colocar no singular. Não, é a natureza e os livros. São 2 pessoas que estão pertencendo, no plural. Aos olhos de quem as veem. Veem, então no singular, deveria estar no plural para concordar com tudo. Por quê? Os olhos de quem as veem, ou seja,
Mais de uma pessoa tá vendo que plural, faltou o chapeuzinho do vovô. Se não tem o chapeuzinho do vovô, tá no singular. Você lembra? Igual, por exemplo, o tem, quando não tem o chapeuzinho do vovô, acento circunflexo, fica no singular. Quando põe nele, fica no plural. Aqui no vem é a mesma coisa. Faltou o chapeuzinho para ficar no plural, tá? B, as milhares. Opa, já achei o erro no início. Por quê? Milhar é uma palavra masculina. Os milhares de obras escritas, tá? Os milhares, tá? Milhar é uma palavra masculina. C, é preciso escrever. O que é preciso? Escrever. Tá tudo até agora no singular, então tá certinho. O que é preciso? Perguntei, achei escrever. Ambos estão no singular, então estão certo. O máximo possível. Como se fala e não falar demais. Como se escreve, até aí tá tudo certinho, tudo no singular, tudo bonitinho. Então, o nosso gabarito de questão, que tá querendo acerta, né? Então, as outras tem que estar errado. Letra D. A situação dos imigrantes venezuelanos no norte se afastam. O que está afastando? A situação. O que se afastam? A situação. A situação está no singular, então deveria ser se afastar. Então está errado. Letra E. O governador disse que avisou. Quem que avisou? O governador. Até agora está certo. A polícia, ou seja, o governador avisou para alguém. Avisou a polícia. Para os distúrbios. Não, avisou dos distúrbios. O para, essa preposição para. A gente usa geralmente assim, ó. Avisou a polícia para prender. Ou seja, geralmente o para precisa de uma ação logo depois dele, tá? Depois da preposição. Avisou a polícia para fazer um piquenique. Ou seja, o para tem que fazer uma coisa depois dele. Quando você avisar a polícia sobre algo, de algo, aí seria, vai usar a preposição de. No caso aqui, o governador disse que avisou a polícia de, mais os virou dos distúrbios provocados pelas manifestações, tá? Certinho? Gabarito, letra C, que é a única que está certinha aqui das nossas questões, tá? É assim que você vai começando a fazer.